Você sabe como funcionam os cálculos do preço dos combustíveis, da gasolina, do diesel e do gás de cozinha? E por que os nossos preços são atrelados a preços internacionais? Qual a relação do dólar com tudo isso? Para entender melhor essa pauta, nós vamos entrevistar hoje a Miriam Cabreira, que é presidenta do Sindipetro RS e também dirigente da FUP. Bom, Miriam, muito obrigado primeiro pela tua disposição. E a gente queria saber de ti. O preço do diesel, da gasolina, sempre dá o que falar, né? Mas como esse preço é formado, né? O que compõe esse cálculo do preço dos combustíveis? O preço dos combustíveis, basicamente, ele envolve os custos de produção, a produção que é envolvida, quando a gente fala em etanol. No caso dos combustíveis, gás de cozinha, gasolina e diesel, é levado em consideração mais o preço do mercado internacional. E aí, sobre isso, também incidem diversos impostos, né? E lembrando que a gasolina tem uma composição de 27% de etanol, então também uma variação no preço do etanol também leva a uma variação no preço da gasolina. Alguns aumentos, né, dos valores dos combustíveis chamam atenção, seja por uma alta muito brusca, aumentos seguidos, por protestos que teve em alguns momentos e até por fatos mais inusitados que aconteceram. Eu lembro que no governo Dilma teve alguns aumentos, a gasolina chegou a beirar acho que 13,40 e eu lembro de um vídeo de uma mulher no posto de gasolina, né, que virou meme na internet na época. Mas para a gente entender melhor cada um desses casos de aumento, né? No governo Dilma, quais foram esses fatores que levaram ao aumento no preço dos combustíveis? Então, naquele momento, né, apesar da Petrobras não praticar uma paridade do preço de importação, que é o que a gente pratica hoje, os preços dos derivados no mercado internacional deveriam ser levados em conta para poder elaborar os preços dos combustíveis vendidos aqui no Brasil. E naquele momento nós estávamos vivendo um período em que o preço do barril do petróleo chegou a valer $140. Né? Embora o dólar não estivesse tão alto como está hoje em dia, isso teve um impacto, né, nos preços dos derivados que estavam sendo vendidos naquele momento. Porque a Petrobras produzia praticamente todo o combustível que era vendido, né? E no ano de 2014 foi o ano em que nós operamos ao máximo as nossas refinarias, né? Um fator de utilização que a gente chama de 98%, mas ainda assim era necessário importar uma parcela de combustível porque vivíamos aquele momento de crescimento econômico, a nossa economia estava bastante aquecida, então todo o combustível produzido no nosso país não era suficiente para abastecer o mercado. E aproveitando o gancho, o que seria então esse PPI, essa paridade de preço de importação? Então o PPI é o chamado paridade de preço de importação. Significa que a refinaria, né, a Petrobras, está cobrando na torneira da refinaria, vamos dizer assim, o valor do combustível como se ela estivesse importando esse combustível. Então é o custo de comprar o combustível, o mercado de referência é o do Texas, nos Estados Unidos. Então comprar esse combustível lá no Texas, trazer ele para o país, então custos de transporte, de navio e etc., mais as taxas de internação desse combustível. Então isso é o que é conceitualmente a paridade do preço de importação. Mas continuando então sobre os aumentos no preço dos combustíveis, depois então do PPI, teve alguns aumentos no governo Temer, mas no governo Bolsonaro a gasolina chegou a custar R$ 8,39 no estado que registrou o maior preço, né? Em 11 estados chegou a passar de R$ 8,00, né? Então, quais foram os fatores para chegar até esse preço? Foi só a crise internacional? Foi a pandemia? O que levou o preço da gasolina a esse patamar? Então, o que aconteceu é que, como nós estávamos com o preço pareado com o preço internacional, o que ocorreu no mercado internacional acabou nos influenciando fortemente. Veja que os impostos, em termos percentuais, não mudaram nesse período, né? Então, o que mudou mesmo foi a base de cálculo, e a base de cálculo era o valor do combustível na torneira da refinaria. Então, no momento em que teve
guerra na Ucrânia, inclusive o próprio diesel acabou tendo um preço diferenciado. Até hoje o diesel está com um preço diferenciado com relação à gasolina, também porque o mercado do diesel acabou se comportando diferente. Então, embora o preço do barril do petróleo logo em seguida tenha diminuído um pouco, o preço do diesel não acompanhou, porque a demanda por diesel estava mais alta, né? Então, nesse momento, o que influenciou foi a falta da gente ter feito o nosso dever de casa, né? Na medida em que nós já tínhamos privatizado uma das mais importantes refinarias do nosso país, que é a refinaria Landulfo Alves. Estava ainda em processo de privatização algumas outras refinarias, a Petrobras, a mando, né, do governo, porque a Petrobras faz o que o governo manda, por mais que naquela época o governo tentasse dizer que não, que a Petrobras é que decidiu praticar aquela política de preço, praticava porque o governo mandava, né? Então, apesar disso, como a gente estava vendendo as nossas refinarias, precisamos então importar o combustível e aí, por decisão do governo, acabou sendo mantida a paridade de preço e aí os preços foram acompanhando o que estava acontecendo no mercado externo, que naquele momento estava muito instável. Certo. E antes da eleição, o Bolsonaro ele tirou o imposto do combustível, né? Numa medida vista por muitos como eleitoreira, porque ela foi pouco antes do período eleitoral e só durava até dezembro, né? Bom, depois disso tivemos uma troca no governo, o presidente Lula renovou por algum tempo a isenção e depois os impostos voltaram, né, esses tributos voltaram a compor o preço do combustível. Mesmo assim, a gente está com um preço muito distante daqueles R$8 que a gente chegou a ter. Por que isso? Embora o governo Lula tenha assumido, a gestão da Petrobras não mudou ainda, né? Ela mudou agora no dia 28 de abril, foi que mudou o Conselho de Administração e um mês antes mudou a diretoria da Petrobras. Então, nesse momento, o preço está mais baixo porque o preço do dólar e o preço do barril do petróleo deram uma baixada. Também um pouco questões internas, né? Porque uma vez que o Brasil começa a se tornar um país mais confiável para investimentos, o preço do dólar também baixa, né? O preço do dólar tem flutuação por motivos externos, como eu expliquei antes, mas também tem flutuação por motivos internos, né? Então, nisso, o governo tem atuado para tentar baixar o preço do dólar, né? Mas o preço do barril do petróleo, que antes chegou a $100, agora está na casa dos $70, então isso tem influenciado o preço dos derivados. E a privatização das refinarias, então, ela é outro fator que contribuiu e contribui para o aumento de preço? O que acontece é que o preço com certeza seria o preço de mercado, porque a empresa privada que comprasse, obrigatoriamente ela vai ter que comprar petróleo no mercado. Então não tem como baixar, é matematicamente impossível qualquer empresa privada cobrar menos do que a Petrobras. E o que acontece? O mercado todo que é abastecido pela Refap é todo o mercado do Rio Grande do Sul e o oeste catarinense e podendo ir até o oeste do Paraná, né, pelas questões de distâncias e pelas questões da matriz ali para poder transportar esse combustível. Então, o que acontece? Não teria como a gente competir com a refinaria do Paraná, entendeu? Que fica a 800 quilômetros de distância da refinaria aqui do Rio Grande do Sul. Então, quem comprasse a refinaria, na verdade, estaria comprando o mercado. Quem comprasse teria a liberdade de botar o preço que quisesse, uma vez que não ia ter concorrência entre outros agentes, porque não tem como importar combustível de outro lugar, é só esse duto que existe, e não tem como competir com o transporte por caminhão. E quais que são as medidas que os petroleiros e petroleiras acreditam que ainda devem ser tomadas para os combustíveis chegarem a um preço justo? O que a Petrobras precisa fazer agora? Ela precisa remodelar o seu planejamento estratégico. Então, nós estávamos vivendo com uma Petrobras que cobrava o preço de mercado dos derivados para o povo brasileiro,
focava em vender petróleo cru, se possível vender a maior parte do petróleo cru possível, e também não reinvestir no país. Com isso, a Petrobras chegou a pagar no ano passado praticamente 200 bilhões em dividendos aos acionistas. E agora a Petrobras precisa fazer um novo planejamento estratégico, voltando a ser uma empresa de energia, pensando numa empresa que quer existir no longo prazo. Então, uma empresa de petróleo que quer existir no longo prazo, ela tem que reinvestir no país, vai ter que reinvestir no refino para garantir o nosso abastecimento, vai ter que reinvestir em transição energética, pensando que o mundo já está fazendo essa transição. As grandes empresas de petróleo do mundo têm reservado uma parcela importante dos seus lucros para fazer investimento na área de transição energética. Então a Petrobras, para ser uma empresa duradoura, uma empresa de longo prazo, para que ela tenha mais 70 anos pela frente, ela precisa fazer isso. Então, Miriam, só te agradecer, muito obrigado pela tua disposição e pelo teu tempo. Mas satisfação minha estar aqui com vocês, conversando um pouquinho da Petrobras e da Refap, né, que é aqui da nossa comunidade da região metropolitana e tem uma importância enorme para garantir o abastecimento do nosso estado, para garantir a arrecadação para Canoas, né? Então, estou sempre à disposição aí para a gente conversar. Então, recapitulando, o preço médio da gasolina é formado por diversos fatores. Vamos pegar o Paraná como exemplo de um valor médio. O preço do litro na refinaria seria de R$ 13,88, somando mais 62 centavos do custo do etanol anidro. Aí nós teríamos 62 centavos de impostos estaduais, nós teríamos 24 centavos de impostos federais e 77 centavos que seriam valores para o transporte e valor de revenda. Cada refinaria da Petrobras cobre uma área de território estratégica, não havendo concorrência entre as refinarias. Quando uma refinaria é privatizada, acaba sendo vendido todo o comércio local de abastecimento, uma vez que não tem concorrência próxima e trazer combustível de mais longe geraria um custo maior no preço final. O Brasil é autossuficiente em petróleo, mas não é autossuficiente em refino. O que pesa no preço dos combustíveis também é o fato de vendermos o petróleo cru para depois comprar refinado. Medidas como o fim da paridade de preço de importação, investimento em refinarias e na área da transição energética são importantes para manter preços baixos e assegurar o futuro da Petrobras.